Pois é, pessoal. Fala aí, gente, mais um vídeo aqui no canal Indoraptor Studios. Um vídeo muito diferente hoje, né? Recentemente eu tinha feito uma enquete perguntando qual tipo de vídeo de Iceberg vocês queriam, entre o time D e Jurá Santuário. Eu tinha falado lá na live de sábado que eu ia dar uma diferenciada aqui nos vídeos do canal. Então, voltando ao assunto, o Iceberg do time D ganhou disparado. E aqui estou eu, pessoal. Vou falar sobre o Iceberg do time D. E um recado, pessoal, em alguns tópicos específicos tem que dar uma longa explicação e falar bastante sobre ele. Só que eu vou tentar dar um resumo, tá, pessoal? Porque alguns tópicos são tão longos assim de entender ou algo do tipo, ter explicações, que dá até para fazer um vídeo sobre ele. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. E bora lá, pessoal, lembrando que é o primeiro vídeo que eu faço de Iceberg, então peguem leve se o vídeo ficar ruim, beleza? E é isso aí, bora lá. Bem, a origem do time D é uma das coisas que alguns inscritos têm bastante dúvida de quando começou e etc. Pessoal, o primeiro filme do time D tem disponível aí no canal, que é um filme solo do Lobisomem-Sauro. Sim, um filme bem antiguinho, até de 2019. Nesse filme, os únicos dinossauros que aparecem do time D atualmente é o Lobisomem-Sauro, a Blue e o Indoraptor. Dá uma conferida lá que vocês vão conhecer um pouco da origem do time D, né? Também vão conhecer o lado obscuro do Lobisomem-Sauro, né? Que inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre esse tópico, né? Sobre o Lobisomem-Sauro. Dê uma conferida lá, o vídeo é bem ruinzinho, muito ruim, eu era muito iniciante nos versão brinquedo, mas é isso aí. Bem, o resumo da origem do time D é que o Indoraptor, depois que ele escapou do laboratório, ele virou um dinossauro selvagem, etc. Tanto que nesse filme de 2019 ele é até um dinossauro selvagem. E depois ele conseguiu se socializar, graças ao Lobisomem-Sauro, que fez ele virar um dinossauro inteligente e não ser mais um dinossauro selvagem. Depois disso, eles conheceram o Zekrom, a Blue e a Rexy, e eles não gostavam um do outro, já que eles eram bem diferentes. Um era um Pokémon, o outro era um híbrido e o outro era dinossauro. Mas em um belo dia, um lobisomem, sim pessoal, um lobisomem, que também eu vou falar em um tópico mais tarde, né? Um lobisomem ataca a cidade e eles, que se odiavam, ajuntaram forças para derrotar esse lobisomem. E aí eles viram que eles eram muito fortes juntos, e a Rexy teve a ideia de criar um time, e o nome time D, que significa time D, D de destemido. E esse é o resumo da origem do time D. Inclusive, essa origem do time D já foi recriada em um filme, só que infelizmente foi no meu canal antigo e eu perdi meu canal antigo e não tem mais disponível. Esse é um tópico bem polêmico, para falar a verdade, que muitas pessoas gostaram e muitas pessoas odiou quando viu esse romance do Indoraptor e a Blue lá no Jurassic Wars, e também lá em uma série bem antiga meu que poucos inscritos lembram, que foi o A Era dos Dinossauros, que basicamente o A Era dos Dinossauros é a mesma coisa do Jurassic Wars. O Jurassic Wars basicamente é um remake do A Era dos Dinossauros. Bem, nessas duas séries, A Era dos Dinossauros e Jurassic World, havia um romance entre a Blue e o Indoraptor, né? Era um romance até que bem desenvolvido, por sinal, não foi do nada, só por causa daqueles chimps que vocês estão ligados, que eu acho que Indoraptor e Blue é um dos chimps mais famosos da comunidade de Jurassic Park e Jurassic World, se não o mais famoso. Só que realmente eles têm um romance, só que depois eu descartei isso, porque estava muito forçado, apesar de ter um desenvolvimento muito bom. E hoje em dia, Indoraptor e Blue, na verdade, são amigos e não um casal. O membro mais forte do time D já foi citado em vários episódios, e o membro mais forte é a Rexy. Apesar de ter Indoraptor, Gigantossauro, entre outros, a Rexy é a mais forte e também a mais experiente, apesar da idade dela. Só que ela não é a membra mais velha do time D.
o membro mais velho do time D é o Lobisomem-sauro. Como eu já disse para vocês, vejam o filme antigo que eu recomendei para vocês, que foi o primeiro filme do time D, canônico, vamos dizer assim, e tudo começa por lá. E lá vocês vão conhecer o passado do Lobisomem-sauro. Mas eu vou tentar dar um resumo para quem não vai assistir o filme ou algo do tipo, que é um resuminho, porque como eu já disse, o filme é bem ruinzinho, pessoal. Se vocês assistirem, vocês vão parar lá no minuto 5, que vocês não vão aguentar. Então, o Lobisomem-sauro era um híbrido misturado com um robô. E ele escapou do laboratório assim como o Indoraptor. E ele matava as pessoas, os dinos, matava humanos também, que lá embaixo do iceberg eu vou citar os humanos, calma lá, aguenta o coração. Então, o Lobisomem-sauro matava todo mundo, ele praticamente era um serial killer e morava dentro de uma caverna. Foi aí que quando ele conheceu o Indoraptor, a sua vida mudou. Sim, Lobisomem-sauro era um serial killer, muito obscuro, não é não? Bem, todo mundo conhece a primeira Indominus Rex, a Indominus que deu mais dor de cabeça para o time D. Aquela Indominus clássica da cor cinza e vermelha pelas costas. Então, na verdade essa Indominus era uma sociopata. Ela era inteligente, agia de forma cruel, não sentia remorsos, não sentia medo. E é encantador nas palavras que ela falava. Ela conseguia seduzir muito os capangas dela, conseguia muito fácil convencer eles para atacar o time D sem nenhum motivo. Essa Indominus sofria sérios problemas de sociopata. Ela não era uma vilã, tipo, simples. Ela era uma sociopata, mano. Ela fazia tudo do jeito dela, tudo perfeitinho. E também, sociopata é uma pessoa doida da cabeça, não é? Vocês se lembram também do Crocoespino, não se lembram? O Crocoespino era um dos capangas da Indominus, aliás ele foi o primeiro. E ele era mais forte do que a primeira Indominus e mais forte do que essa Indominus que estava aparecendo aí na Terra agora há pouco. Sim, ele era mais forte do que ambas as duas. Sim, muito pesado isso, né? Os aliados da Indominus eram torturados, todos, até o Crocoespino, o Megaraptor e o Tiranossauro Rex. Muito, mas muito perturbador. Pois é, pessoal, muitas pessoas acharam que a Blue era o membro mais inteligente do time D, mas não, o membro mais inteligente do time D era o Roboraptor, que infelizmente se sacrificou no filme do Jurassic Conflict. Epa, eu acho que eu dei spoiler. Pois é, pessoal, mais uma vez aqui falando de alguns passados obscuros dos membros do time D. Eu acho meio obscuro, muito obscuro para falar a verdade no meu ponto de vista, porque vocês veem o time D, cada membro, como dinossauros bonzinhos, né? Só que no passado eles eram selvagens e matavam por prazer. Exemplo é o Indoraptor, que mais uma vez mostra ele matando por prazer lá no filme do Lobisomem-sauro. Então, o Indoraptor, ele era muito, mas muito selvagem. E o jeito que ele matava não era para se alimentar, e sim por prazer, que ele gostava de ver a vítima agonizando. E é isso. Pois é, esses aqui só os inscritos antigos, mais antigos mesmo, vão lembrar. Sim, já teve uma trilogia, foi a primeira trilogia aqui do canal de filmes de lobisomem, e se chamavam Dark Moon Hellwolf. Tá aí algumas prints que eu consegui achar, muita raridade aí que eu consegui achar sobre essa trilogia, que na verdade teve 3 filmes, né? Só que depois eu lancei o quarto, só que o quarto foi muito, mas muito mal recebido pelo público. Ninguém mais ligava pro Dark Moon Hellwolf. Todo mundo já estava cansado, porque os filmes eram a mesma coisa. E sim, o Indoraptor no primeiro filme, ele virou um lobisomem. Sim,
cara, eu queria muito recuperar esse filme. Eu tenho ele aqui, algumas cenas, dá até pra eu ajuntar, gravar algumas cenas também e postar um remake. Quem sabe no especial de Halloween, não é mesmo? Tudo é possível. Mas foi um dos filmes que mais me marcou. E sim, o Indoraptor já virou um lobisomem e ele matava outros dinossauros. No total, nesse filme, ele matou 6 dinossauros quando ele virou um lobisomem. E esse filme era totalmente voltado ao terror. Foi o primeiro filme de terror do time D. E eu vou falar pra vocês, era muito bizarro esse filme. Um dia eu vou postar esse filme. Pois é, pessoal, é a partir desse tópico que as coisas começam a ficar um pouco sinistras. Então se preparem aí, coloquem suas cobertas e fiquem bem encolhidos, porque agora a coisa vai começar a ficar feia nesse iceberg. E é isso aí. Pessoal, a Blue sim odiava o Indoraptor. Ela achava ele um dinossauro muito esquisito. No começo da história do time D, naquele filme que eu tinha falado pra vocês que foi recriado um filme da origem do time D, só que eu perdi. Já nesse filme a Blue odiava o Indoraptor e até no A Era dos Dinossauros. Quem lembra do A Era dos Dinossauros? Então, até lá a Blue odiava. Depois que a Blue começou a gostar do Indoraptor e eles são amigos até hoje. Mas sim, a Blue odiava o Indoraptor. Pois é, pessoal, isso aí é muito bizarro, mas a Rexin, que tá aparecendo aí na tela, inclusive, já quis matar Sil, o Indoraptor e o Zekrom. E isso aconteceu lá no Dark Moon Hellwolf, como eu já tinha dito pra vocês. Então, o Indoraptor ele tinha virado lobisomem e o Zekrom também, pessoal. Então, e o time dele não sabia o que fazeria, porque o time dele era bem pequeno nessa época, pessoal. Nessa época só tinha a Rexin, a Blue, o Zekrom, o Lobisomem-Ossauro. Só isso. E eles estavam bem perdidos, não sabiam o que fazer. E a Rex tinha um plano de matar eles, porque não tinha mais volta. Só que depois, por algum milagre, eles voltaram a ser normais. Eu não vou dar um spoiler, porque como eu já disse pra vocês, eu quero que esse filme esteja um remake lá pro Halloween. Então é isso, pessoal. Incrível que pareça, quase que o Zekrom e o Indoraptor foi dessa pra melhor. Por causa de um milagre, eles estão vivos até hoje nesse universo incrível do time D. Pois é, pessoal, essa é uma teoria que eu não posso revelar se é verdade ou não, porque eu sou o criador, né, de tudo isso, então eu quero deixar você no mistério. Mas tem uma teoria, pessoal, que o Carnotaurus, em específico o touro, já que tem 2 Carnotauros no universo do time D, então, o Carnotauro touro seja um espião secreto, porque pense bem, pessoal. Ele ajudou, sim, o time D várias vezes, inclusive, bem lá no comecinho, lá no Jurassic Wars e tudo. Mas depois disso ele sumiu, ele some e depois volta como se nada tivesse acontecido. Mas lá em Jurassic Conflict ele não deu as caras, pessoal. E se vocês voltarem um pouquinho no tempo, lá no trailer final, eu acho que é o trailer final, é o primeiro trailer do Jurassic Conflict, o Carnotauro Touro aparece, só que ele fala que não quer participar dessa guerra, que a Indominus e cai fora. E isso aumenta as teorias mais ainda, porque às vezes ele tava com o time dele e depois sumia como se nada tivesse acontecido. Então tem uma teoria assim, que ele era um espião secreto e falava o que o time D estava fazendo para Indominus, porque era muita coincidência a segunda Indominus sempre saber onde que o time D estava. E aliás, a primeira Indominus ela tinha esse poder, mas a segunda não. E isso aumenta mais ainda as teorias. Pois é, pessoal, aconteceu já uma coisa comigo nas gravações de Jurassic Wars que eu não entendo até hoje, pessoal. Isso aí me assombra de vez em quando eu passo nesse local e vou gravar. Pessoal, eu lembro que antigamente, mas obviamente vocês não vão lembrar que isso aí é mais pros inscritos bem antigos mesmo, que tava acontecendo alguns eventos meio estranhos comigo nas filmagens. Eu via vultos
eu via coisas caindo do nada, e os únicos que lembram disso perfeitamente são os canais parceiros aí, que é o Drio, Cats Paleontólogos, Jurassic Collection, que eles lembram que eu falava isso pra eles, né, e etc. E galera, realmente eu tava ficando com muito medo, eu tava tendo trauma de gravar, tanto que eu fiquei quase que um mês sem gravar, só depois eu voltei. Mas esses eventos retornaram lá no primeiro episódio do Jurassic Wars, que vocês percebem que eu tava gravando meio que fora de casa. E pessoal, uma coisa muito estranha aconteceu. Eu tinha o Indoraptor da Mattel, eu tinha deixado ele bem em cima da varanda, entendeu? E embaixo da varanda era um local assim bem razoável assim, era bem pequenininho. Se caísse o Indoraptor de lá da varanda e caísse naquele local, ele não ia ser danificado muito. Mas o Indoraptor tinha deixado ele em uma posição que não tinha como ele cair. E do nada ele caiu, pessoal. E eu levei um susto daqueles. E depois eu coloquei ele lá em cima e ele caiu de novo. E depois disso, pessoal, aconteceu uma coisa muito bizarra. Alguns 10 minutos depois, eu de repente escutei alguém falando o meu nome, tipo Alan. Aí quando eu fui ver lá se era alguém me chamando, não era ninguém. Realmente não era ninguém. Isso é uma coisa que eu não entendo até hoje, que me dá até uns frios aqui na barriga. Isso é uma teoria que faz muito sentido, para falar a verdade, porque parem para pensar, tudo de ruim que acontece no universo do time D sempre é na cidade do time D exata, nunca é uma cidade à distância e etc. E tudo envolve o time D, porque tantos dinossauros, tantos híbridos queriam tanto assim destruir o time D e matar todo mundo. Isso aumenta a teoria que o time D é amaldiçoado. Pois é, pessoal, isso já aconteceu lá no Jurassic Wars. Antes de o Scorpius Rex ser aliado do time D, ele matou a Rex, só que isso foi descartado. Pois é, pessoal, vocês conhecem muito bem a irmã da Blue, a Charlie, que teve um papel mega importante, principalmente lá no final do Jurassic Wars, um dos papéis mais importantes dos últimos episódios da série. Então, tem uma teoria que a Charlie, a irmã da Blue, vivia em cativeiro, porque eu ainda vou fazer um vídeo falando mais ainda sobre a origem do time D, já que eu tinha dado só um resumo lá no começo, mas se vocês não sabem, pessoal, a Blue, ela era mantida em cativeiro. Sim, só que ela conseguiu escapar e ela era mantida em cativeiro pelo humanos, sim, que eu vou falar dos humanos daqui a pouco. Então, ela conseguiu escapar e a irmã dela não. Por isso que depois ela apareceu depois de anos, pessoal. Isso é muito bizarro. Só que eu não foquei tanto assim nesse acontecimento no Jurassic Wars, quando ela teve sua primeira aparição, porque a série já estava nos momentos finais, né? E ia ser meio chato introduzir uma história nova, já que o pessoal só estava querendo saber da batalha final. Tanto, pessoal, que esse último episódio é tão hypado que ele tem 17 mil views, pessoal. Ele é mais famoso que quase que os 3 Jurassic Santuário junto em termos de views. Foi um sucesso absurdo. Então eu fiz tudo direitinho. Não introduzi uma história nova e deixei só rolar a batalha final. Pois é, pessoal, isso é uma das coisas que muitas pessoas ficaram se questionando recentemente. Antigamente a galera não ligava muito pros humanos, eles achavam que Jurassic Wars, a Era dos Dinossauros, se passavam tipo lá numa época que os dinossauros dominavam a Terra, entendeu? Mas depois com o passar do tempo, os inscritos perceberam que não são uma época que os dinossauros, só existia dinossauro e não humanos. Eles viram que existia coisas do mundo humano nesse mundo do time D, entenderam? Aí o pessoal começou a se questionar, tipo, cadê os humanos? Então, pessoal, como eu já disse pra vocês, os humanos realmente existem no universo do time D, só que a origem é um pouco perturbadora, porque realmente os humanos conseguiram recriar alguns dinossauros e os dinossauros ficaram inteligentes, exemplos é o Indoraptor e etc. E os humanos também fizeram vários experimentos, exemplo é o lobisomem-sauro, pessoal, que é um robô que foi criado pelos humanos e escapou do laboratório. Então,
Os humanos conseguiram recriar os dinossauros, só que eles dominaram a Terra e se tornaram inteligentes, tanto que eles falam e etc. E aí o mundo se dividiu em dois, a parte de alguns humanos sobreviventes e a parte dos dinossauros, que é a maior parte. E sim, eles compartilham o mesmo território basicamente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, e os humanos realmente existem e são poucos. E é meio perturbador, para falar a verdade, porque os dinossauros dominaram a Terra de novo. Aí agora eu acho que vocês entenderam porque algumas cidades do time D têm algumas instalações, vamos dizer assim, algumas obras que são tipo feitas pelos humanos. Os dinossauros não tinham capacidade de construir esses terrenos, etc. Tipo, até no Jurassic Wars mostra até televisão, essas coisas. É tudo abandonado, pessoal, tudo isso aí foi abandonado pelos humanos, que os dinossauros conseguiram acesso e, como eu já disse, se tornaram inteligentes. Então é muito perturbador, pra falar a verdade, pessoal, porque vocês pararam pra pensar, os humanos estão extintos, né? Eu pretendo, talvez, não é confirmado, se vocês quiserem, eu pretendo fazer até um filme da origem do time D, e óbvio que eu vou citar isso, porque é uma das coisas que deixa os inscritos mais em dúvidas. Mas sim, pessoal, os dinossauros dominaram a Terra de novo. Pois é, pessoal, a introdução dos dinossauros serial killers e sociopatas e etc. foi introduzido lá em Jurassic Conflict, porque, como eu já tinha dito para vocês, o Jurassic Conflict ia ser um pouco mais pesadinho, porque lá em Jurassic Wars era só Indominus, o Crocodile Spino e etc. Mas em Jurassic Conflict envolveu coisas que existem, infelizmente essas coisas existem na vida real, pessoas loucas assim, e eu tentei introduzir essas pessoas loucas em forma de dinossauro, que são o serial killer, o sociopata, que na verdade são os Tiranossauro Rex, o Megaraptor, etc. Sim, pessoal, já foi citado já a origem deles, e é meio perturbador. Eu decidi deixar aqui nesse último tópico porque é uma coisa realmente perturbador, né, galera? Serial killer e sociopata. Eu não introduzi mais a origem desses personagens e etc em Jurassic Conflict porque ia ficar muito pesado, pessoal. Ia ficar muito pesado e o público não ia gostar muito de eu introduzir essas coisas muito pesadas, entenderam? Eu ia até, infelizmente, ter que colocar até classificação de idade, porque eu ia colocar realmente algumas cenas que ia ter gore e tudo, mas não, ia ficar muito pesado pro público. Mas sim, pessoal, eu decidi deixar eles aqui porque eu já não preciso falar a origem deles, já o significado, porque vocês já entenderam, porque isso já é explicado lá em Jurassic Conflict. Eu só decidi deixar ele aqui no último tópico porque realmente é meio perturbador. Eu poderia dizer que isso é uma teoria, mas pode ser um fato, porque quando o Indoraptor conseguiu essa possível transformação de super híbrido lá em Jurassic Wars, a Indominus ficou maluca da cabeça e não estava entendendo nada. Nem ela, que tinha superpoderes do além, conseguia essa transformação. Então, se vocês pararem para pensar, pessoal, eu vou me aprofundar mais um pouquinho na origem do Indoraptor. É que o Indoraptor, como eu já disse, ele foi feito pelos humanos, né? Óbvio, né? Que fala que ele escapou do laboratório, inclusive. Só que aí, pessoal, ele foi o segundo Indoraptor feito pelos humanos, porque o primeiro acabou morrendo na incubação. E esse primeiro Indoraptor, pessoal, era muito mais forte que o segundo Indoraptor do time D. Ele era mais forte, mais ágil, etc. Aí tem uma teoria que depois disso, que ele morreu na incubação, praticamente usaram o corpo dele de base para fazer o segundo Indoraptor. Aí, de vez em quando, o Indoraptor pode ser até possuído pelo seu antepassado, entenderam? É um pouco difícil de entender, mas vocês entenderam. E depois veio o terceiro Indoraptor, que foi o Taos, né? Inclusive, muitas pessoas acharam que era o filho do Indoraptor, mas na verdade é o irmão dele. Então, voltando ao assunto, aí por isso que é quase que impossível algum híbrido ter essa transformação, né? Indominus conseguiu. E, na verdade, quando o Indoraptor tem essa possível transformação de super híbrido, não é uma transformação, e sim o espírito do seu antepassado. É quase que impossível o Indoraptor conseguir essa transformação. Se nem Indominus conseguiu, imagine ele. É literalmente impossível. Mas quem sabe algumas novas produções do time dele consiga. Tudo é possível, não é mesmo? Pois é, pessoal, decidi deixar o melhor pro final, que é o Estimadon, né? Vamos falar aqui sobre o último assunto do iceberg. Pessoal, o Estimadon é uma das coisas que alguns inscritos têm bastante dúvida, né? Muitas pessoas ficam no mistério tentando
saber quem é ele, e até estava tendo até teoria que ele poderia ser até o Ultimassauro, mas não, pessoal, o Estimadon ele não tem forma física, porque já que ele é todos os dinossauros existentes em um só, praticamente ele é um híbrido, né? Ia ser muito bizarro ele ter uma forma física, já que ele é uma mistura de todos os dinossauros que já pisaram na Terra. Isso é muito estranho. E o Estimadon ele teve essa origem quando os dinossauros realmente dominavam a Terra, antes de os humanos existirem. Aí depois que os humanos pisaram na Terra e recriaram os dinossauros no universo do time D, ele acabou retornando, vamos dizer assim, né? Aí praticamente ele retornou por causa disso, depois desse acontecimento que os humanos conseguiram recriar os dinossauros, que isso chamou a atenção dele, que ele estava hibernando bastante. E depois ficou pegando alguns dinossauros como cobaias para tentar liberar ele, porque ele estava preso, né? É uma origem que é muito confusa, para falar a verdade. Eu até pretendo fazer um filme solo do Estimadon para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, basicamente é isso. O Estimadon não é nenhum dinossauro que vocês devem estar pensando, um Ultimassauro, etc. Ele é muito bizarro, é todos os dinossauros juntos, então ele não tem forma física, né? E essa é a origem do Estimadon, para falar a verdade, né? E é isso aí, pessoal. Eu não tenho tanto que falar assim sobre o Estimadon, né? Mas eu acho que vocês entenderam aqui, foi uma mega revelação que eu falei para vocês, que ele não tem forma física, né? Para tirar vocês um pouco do mistério. E é isso aí, gente. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Esse vídeo durou 7 dias para ser feito, pessoal. Demorou muito e deu muito trabalho, mas valeu a pena. Foi muito interessante porque eu expliquei mais sobre a origem do time D e fiz algumas teorias, né? Eu mesmo fiz algumas teorias do universo do time D. Foi bem divertido fazer esse vídeo. E também um pouco assustador, que eu lembrei de algumas coisas do passado. Exemplo, foi aquela camada que eu falei daquele acontecimento bizarro que aconteceu comigo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo falar mais sobre o time D futuramente. Se gostaram do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. E é isso aí, gente. Nópta dos Estudos aqui. E até a próxima. Falou!